Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da preleção e da pós-leção. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. Boa noite para você ligado na rádio Inova FM 87.5. Vamos começando o Inova Esporte Clube desta terça-feira, dia 7 de março, agora 19 horas e 1 minuto. Temos 21 graus aqui no Jardim da Serra Gaúcha. Começando o debate hoje tem muita pauta aqui para a gente comentar sobre esporte, obviamente, já que a gente é o Inova Esporte Clube. Mas obviamente a gente tem mais ganchos para informações do nosso futebol, do nosso futsal, e hoje a gente vai começar pela primeira divisão da Copa de Nova Petrópolis. Boa noite, André Stil. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luir. Sóstenes, a voz do além, que agora está escondida só atrás das paredes. Um abraço a todos os ouvintes e espectadores que estão conosco aí. Chegou o além. Olha aí, ó. Marola, Barão, LDO e Fala Mansa saem na frente na classificação do nosso campeonato municipal de futsal. Parabéns aos vitoriosos. Teve um empate, Manchas e Pouca Bola. No mais, as outras equipes agora vão ter que lutar para recuperar esses pontinhos perdidos, né? Exatamente. Hoje a gente tem algumas pautas, como é a primeira divisão também. Aí temos aquele velho problema do nosso ginásio que não é construído nunca, né? Boa noite. Vai, Claver. Não. Eu não tava semana passada, certamente, né? Não tocaram. Não. Acho que teve. Teve. Boa noite, Black Café. Boa noite, André, Sócio, o Matheus que tá chegando. Ah, mas que visão no... Tá chegando, aqui, né? Tá chegando aí o homem. Fernando. Boa noite. Bem-vindo ao retorno. Obrigado. De 3 meses de férias. Mais ou menos Nosso isso. abraço aos amigos. Bom se fosse. Nosso abraço aos amigos do esporte. É isso, estamos novamente aqui. Loucura, né? 3 meses de férias. Não, isso aí não é pra quem quer. Pra quem pode, né? Olha só, o Matheus, chegando agora, porque é um cara de horário. 19 horas. Boa noite, Matheus Santos. Muito boa noite. Meu conterrâneo, querido. Conterrâneo. Esses guris de Juiz são bons, né? São bons. Gente fina. O problema é a viagem. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Boa noite ao Eloir, ao André, Stil e aos ouvintes do Inova Esporte Clube. Maravilha. Bom, pessoal, já falamos aí algumas manchetes. Também teremos aí uma entrevista que o Sóstenes fez com o pessoal lá do Gramadense, com o Thiago Breda, foi uma das pessoas, um coordenador técnico lá do Gramadense. E é claro, a gente vai falar de Grenal e a gente vai falar sobre um assunto que depois a gente comenta se nós tivermos tempo, aí eu faço a chamada. Mas primeiro vamos então à Copa Nova Petrópolis da primeira divisão. Quem assistiu, como foi? Opa, mas que silêncio é esse, gente? É a expectativa. Poxa, expectativa. Quem é que vai? Quem assistiu? Vou chegar aqui. Quem assistiu aí, levanta a mão?
Eu não assisti porque estava trabalhando. Olha devido aí. meus compromissos. Então, por favor, me passa o microfone aqui. Você assistiu? Não. Eu assisti um jogo, Eu não só vou assisti pegar porque aqui eu tava cortando o grama. microfone então do Boa Matheus noite, Sócrates da Santos. Silva. Boa noite. Tá compartilhando aqui nos grupos aí, porque a gente tem que fazer bombar esse programa. Você aí, ó, compartilha, pessoal. Não vai se arrepender. Se arrepender, depois liga pra gente aqui, ó. 3281 1494, tá certo? Quase esqueci o número, mas eu fui ver o jogo, pessoal, e vou trazer uma polêmica para depois. Daí vocês vão cada um emitir a sua opinião aí. Compartilhei com todos, aí está a tabelinha, né? E o jogo que eu prestigiei foi o teu time, inclusive, que tomou uma virada pro pé. Me conta essa história aí, meu caro Thiago. Tomou uma virada, depois está ganhando 2-0, né? Acabou perdendo por 5-3 do Barão Futsal. Foi um jogão de bola, acompanhei esse jogo. Várias escorregadas, o piso estava escorregadio, a chuva caiu, adentrou no ginásio Rock Fogel. E a polêmica que eu deixo aqui para vocês, foi o único jogo que eu assisti. Mas os demais aí dá para contextualizar com base no conhecimento que vocês têm aí das equipes de futebol. Tá precisando ou não tá precisando um ginásio para o futebol de salão de Nova Petrópolis e para o vôlei? Pergunta, polêmica, quero ver a opinião de vocês depois. Microfone com vocês e eu saio daqui de fininho, porque daqui a pouco eu volto para a entrevista. Que maravilha, hein? Olha só que deixada. Então, que deixa, né? Então, já que sobrou para mim, né? Primeira divisão. Sobrou para mim, então vou falar do jogo de Propé e Barão, né? É um jogo extremamente aguardado, se tinha ideia que seria um dos melhores jogos da tarde também, né? E realmente foi. Semana passada nós elencamos esse jogo como sendo o principal jogo de confrontos, né? Confrontos. Eu fiquei um pouco surpreso nos resultados. Eu não vi as fichas de inscrições, não acompanhei todos os jogos, mas o Pouca Bola, por estar vindo aí com muita gente que joga em vários campeonatos até abertos, o empate do Pouca Bola e o Manchas me surpreendeu. Não sei se o time do Manchas deu uma incrementada, alguma coisa. Então é uma equipe que já dá para começar a olhar. Porque o Manchas subiu, né? Subiu. O Manchas. O Manchas foi campeão invicto da segunda Isso, da divisão. segunda ano passado. Isso. É um time a se olhar, André, talvez a gente não tenha tantas referências deles, do elenco em si, mas a gente tem o Everton aí, um estudioso do futsal, né, como treinador, conhecedor do Pouca Bola também, das peças do Pouca Bola. E nessa hora aí eu acredito que foi mais mão de técnico mesmo, mais Posicionamento, enquadra de atletas. como entender, e talvez na ausência do Luan e o Pouca Bola sentiu, né? Uma referência interessante, sempre em quadra, né? O Luan que para quem conhece é uma surpresa. Ele chegou de última hora, é um atleta que está completando 35 anos. 35 anos vai fazer, né? Estava jogando campeonatos abertos, um atleta multicampeão e não quis mais, né? Ele parou cedo, né? Assim, a gente até estranhou, mas a decisão individual da pessoa temos que acatar, né? Decisões são decisões, né? Ele tem, eu acho que lenha para queimar ainda. Na minha opinião, sim, também, né? Mas no entendimento dele, pessoal, talvez entendeu que chegou a hora, cansou talvez da resenha, né? Muitos anos, desde a base, jogando de escolinha, tudo, né? Pelo fato do pai ser treinador, né? O Cadron, então é aquela situação. Vamos ver o próximo jogo do Pouca Bola, né? Como vai sentir essa primeira divisão, essas alterações, né? E o Manchas, com certeza, é um time a ser observado na primeira. O Pouca Bola é um time novo agora, né? Novo. O João Viana. Tem bastante nome novo, mas ainda tem. Tá o Coati ali, tem alguns nomes aí que permaneceram aí. O Coati é um exemplo. O Coati eu acho que tem 41, se eu não me engano, e o Luan com 35 parou, então... Atividade. Também não sei se é definitiva essa parada do Luan, né? Talvez é um experimento, não sei como vai reagir, né? E o jogo ali, o esperado, como o Sócrates falou, né? Propé, nitidamente com gás, gurizada nova. E, cara, é difícil a gente falar, porque eu sou torcedor Propé, eu faço parte de elenco,
Mas há uma reclamação por parte, eu não vi o jogo, infelizmente não tivemos live, eu não consegui fazer também essa. A gente com a equipe da Inova não conseguiu chegar num consenso de como fazer essa live. A prefeitura infelizmente não tem também esse ano o apoio para fazer isso. Só falta o ginásio, inclusive. Inclusive o ginásio, né? A rodada foi deslocada, né? Não foi no Frederico, como é de costume, onde se espera, né? Mas parece que está resolvido já. A segunda rodada já inicia sendo no Frederico. Mas houve polêmica nesse jogo aí da Propé e Barão. É uma pena para a Senec, né? A Senec, quando veio para o município... Foi bem acolhida, né? Muito bem acolhida, contanto que pegou as maiores escolas, né? O Bom Pastor se livrou de uma bomba. Essa Senec é uma bomba, para falar bem a verdade. Isso foi... um pouquinho, eu não domino a história do Senec, mas que alguém que venha me provar o contrário. É um visionário que veio e vendeu um conceito e depois cresceu o olho do cara. O conceito dele diante de comunidade, de sociedade para Nova Petrópolis não funcionou, né? Temos que ser transparente, né? Não, nem pro Frederico, e o Bom Pastor teve que comprar uma área de terra 2 vezes. Exatamente. E a sorte do Bom Pastor que não entraram no conto do vigário e passaram tudo pro nome do Senec. Que senão teriam que ter comprado a própria escola de volta. Então, o CETAMP, tudo. Eu acho assim. E o Frederico entrou nessa... Entidades e corporações, empresas, nomes que vêm ao município, eles têm que vir para somar, né? A partir do momento que vem para atrapalhar, que é o caso que está acontecendo agora, sempre tivemos uma relação de disponibilidade de local para o esporte municipal com a prefeitura, sempre houve essa questão aí muito clara, muito bem, até porque é uma área cedida pela prefeitura, até onde se sabe, assim como tem outros estabelecimentos na cidade, né? O próprio Banco do Brasil, delegacia, enfim, são tudo áreas que foram cedidas, né? Houve uma época que as prefeituras faziam muito isto para incentivar que essas entidades, tipo bancos, se instalassem no município. A própria... E foi o caso aqui, aquela quadra toda ali onde está a prefeitura hoje, aquilo ali é tudo área da prefeitura, ou era. Então daí foi cedido uma parte para a antiga CE, que era lá do outro lado, para a delegacia, para o Fórum, para o Banco do Brasil, mesma coisa que a área lá do Frederico, aquilo ali tudo era da prefeitura, que também, no mesmo sentido, cederam para a instalação da escola. Só que uma época que não se pensava no futuro, porque eu acho que não deveria ser cessão. A prefeitura deveria... Mas o Senec veio com... A proposta deles era muito boa, porque eles tinham uma parte de auxílio do governo federal nos impostos dos encargos dos funcionários. Então, para os colégios, era uma redução de custos. Só que, por outro lado, eles amarraram o patrimônio. Amarraram o patrimônio, exatamente. E hoje o patrimônio está vinculado a um Senec que não construiu nada. E não foi só em Nova Petrópolis, eles passaram o rodo isso aí no Brasil, né? E hoje não tem como, até por questões legais, de reaver essas áreas. Não tem, a prefeitura não consegue mais o reaver Senec aquilo tem ali. que quebrar o Senec. Na verdade, até onde a gente sabe por alto, né, tem uma informação importante. A gente está falando de esporte e entramos num assunto polêmico. Seria quase que o segundo assunto de hoje, que era o ginásio. Um ginásio. Mas aqui é que se colidem, né? Se colidem os assuntos, até porque o Sóstenes comentou da água, enfim, da quadra lisa, porque o Rock Vogel tem aquela quadra que é em base de plástico, né? Então isso ali molhou, vira um sabão mesmo, não tem o que fazer, né? Uma quadra muito boa de jogar. Eu joguei um campeonato ali já, dois campeonatos. Mas talvez não para o nosso clima, né? Não, ela até é bom de jogar, mas entra a questão então de curar as goteiras. Não pode ter goteira no ginásio, né? Tendo goteira fica horrível, é perigoso, porque tu botou o pé em cima, tu tá no chão. E aí muitas vezes... Para mim finalizar a minha crítica aqui, depois tu pode concluir aí. Então, a questão do Frederico Senec aí ficou esse meio termo. Se sabe que por alto, não sei se essa informação é verídica, deveríamos perguntar à prefeitura, de repente alguém da prefeitura explanar,
Mas existe um processo, sim, legal, rolando na cidade, para reaver o Frederico, né? Que é uma área cedida, então um espaço totalmente público cedido por prefeitura, e inclusive o ginásio foi construído por comunidade, né? Por associação, enfim, associação de pais e amigos. Eu não sei se a prefeitura não vai ter que comprar daí. Mas se tiver porque que comprar... eu até uns tempos atrás... Se tiver que comprar, faz novo. Eu lembro assim... eu até lembro, eu trago essa questão porque eu lembro, algum tempo atrás, casualmente eu toquei, não sobre o Frederico, com o atual prefeito, mas sobre o Banco do Brasil. Desde que o atual prefeito assumiu, ele teve sempre o interesse de comprar aquele prédio para manter a prefeitura. E ele me falou isso, que ele precisaria comprar do Banco do Brasil o prédio, que tinha sido cedido para o Banco do Brasil. Ele até já tinha feito uma proposta, inclusive, foi feita uma proposta e ele aguardava uma resposta do Banco do Brasil, que depende, eu acho que de setores lá de Brasília, porque é um banco federal e coisa e tal. Mas a ideia da prefeitura seria comprar o prédio para deixar ali só a prefeitura naquele local. Por isso que eu não sei se, de repente, não pode valer a mesma legislação para o Frederico. Possivelmente né? Sim, né? Daí é aquela questão, será que vale, como disse o Fernando, vale a pena comprar ou construir um ginásio? Eu não sei se a prefeitura hoje tem um local esse seria um problema para a construção do ginásio. Próximo aqui do centro, nem pensar, né? Não tem. Porque o centro de eventos lá é um elefante que, se pudesse montar uma quadra móvel, mas daí você quer fazer um evento, no final de semana já não vai rolar para usar para competição. Eu cheguei a pensar nisso, mas o problema seria as arquibancadas, eu acho. Não, mas sabe que eu acho que hoje o melhor local ainda seria o centro de eventos, porque tu pega o pavilhão da frente, ele seria totalmente adaptável a fazer uma quadra e fazer arquibancada. E aí você constrói um novo para a parte de trás ali, onde é estacionamento hoje. Tem um espaço que eles usam, aquela parte de entrada, por exemplo, ali tu transfere. Não, e se nós formos pensar assim, por exemplo... Teriam possibilidades a prefeitura reais. Tem engenheiros, tem arquitetos, poderiam fazer um projeto, porque a grande questão que eu vejo para adaptar o centro de eventos para uma quadra de futebol de salão seria como... fazer a questão das arquibancadas sem que essas arquibancadas não prejudicassem os eventos que ali se realizam. Tipo, a Feira das Malhas, né? Esse tipo de coisa aí. Mas hoje se pensa, de repente, num segundo pavilhão, né? Reconstruir, né? Daqui a pouco fica esse espaço destinado ao esporte mesmo. Porque o lado bom de adaptar o centro de eventos também com uma quadra de futebol salão é que o custo, mesmo que tivesse que readaptar ali alguma arquitetura, o custo seria bem menor de construir um estádio. E como o André disse, tá aquele elefante branco parado, elefante branco ali parado, que não tem poucas atividades ao longo do ano. E não pensando só no futsal, né? Nós temos vôlei muito forte, exatamente, né? Isso. Poderia Nós entrar outras eu e os Ostras falamos esta semana sobre esse tipo de coisa. Se fosse adaptar para futebol salão, adapta para vôlei também. As próprias escolinhas do município, esse ano, eu estava conversando com o Thiago, estava para começar as aulas da escolinha e não tinha um ginásio definido, né? Contanto que... Estão treinando o Padre Verne, né? Alguns horários no Padre Verne, agora ele então liberou alguns horários no Frederico. A gente fica um pouco decepcionado com a administração da Senec, como município. São coisas básicas de se decidir, mas daí parece que não, se vai de férias, não se combina nada antes, de última hora... Não é lógico o negócio. E um exemplo disso foi agora a primeira rodada, né? Que decidiram praticamente, eu acho que poucos dias antes. No último dia, né? Que não seria no Frederico. Isso aí, para mim, tem um nome: desorganização. De quem? Prefeitura? Na verdade, a gente não quer ser polêmico, mas eu sempre fui uma pessoa que estamos sendo polêmico. Não querendo ser polêmico, mas sendo polêmico. Eu sou uma pessoa sempre pelo correto. Para mim, independente do se vão concordar ou não, é minha opinião pessoal, né? Mas eu acho que, cara, precisa sangue novo na nossa administração pública da cidade também. Isso eu conversava esses dias com uma pessoa.
Eu acho que chegou o momento de dar uma revigorada em Nova Petrópolis e o próprio desporto, as questões aí, né? A população aumenta, tu não se vê muitos projetos voltados à comunidade em si. Vou pegar agora um exemplo. Eu morei em Igrejinha há 2 anos. Igrejinha, cada bairro da cidade tem um campo de 7 com grama sintética iluminado onde se pode jogar à noite. Que maravilha isso. Tipo, Foi feito ciclovia praticamente em toda a cidade. Certinho. É aquela praças, coisa, asfalto, entendeu? Das autoridades, das entidades interessadas na questão, se reunirem e debaterem, apresentarem proposta. De repente, nós estamos aqui citando uma sugestão, adaptar o centro de eventos. De repente, em alguma conversa, sai uma pode outra nova surgir ideia. Outra nova ideia que pode perfeito. ser melhor. Mas assim, o importante seria que eu acredito. Eu acho que estão fazendo muito política, né? E pouca ação, né? Deveria, tipo assim, pelo menos se iniciar conversações a respeito. Sim. Por parte das entidades esportivas, por parte da Secretaria de Desportos e Cultura, por parte da Prefeitura, pelo menos iniciar um debate. Que aí do debate vai surgir alguma ideia. Tipo assim, o problema está posto. Qual é? Nós precisamos de uma quadra de futebol de salão no município que não tem. Então, iniciar o debate e alguma ideia vai surgir. Agora, precisa então ter interesse das entidades que representam o setor, da prefeitura, da secretaria, que também é ligada ao esporte, ter o interesse de começar, pelo menos, essa discussão. Né? O que tu acha, André? Eu não sei na opinião de vocês, mas eu vou dizer uma coisa. Eu tô cansado dessa questão de política e que fala bonitinho e vai e vem e promete e não trabalha e não faz. Porque... Por isso que eu digo, está na hora de começar um debate. Se começar nas pequenas, né? Quem sabe muda a cabeça dos grandes, né? Mas daí quando as pequenas também estão desse jeito, aí vai naquela situação, né? Rio abaixo, né? Como Deus fez a mandioca. Por isso que é mais fácil das pegar e jogar. Eu vou deixar o André falar. Eu vou mudar o raio e vou dar como exemplo o gramadense, a cidade de Gramado. Depois a gente vai ter a entrevista aí do pessoal. O que eu quero falar? Cara, Gramado, na Várzea Grande, montou um campo de futebol lá com arquibancada, construiu um ginásio do lado, tudo municipal. Isso vale muito a pena, com 2 quadras sintéticas, mais uma quadra de salão e uma quadra de vôlei. Tudo num complexo só, e ainda tem uma baita de uma praça de recreação. Então, para quem tem muita dificuldade em elaborar ou criar ou estudar alguma coisa, segue o exemplo de quem faz, vai lá, 30 quilômetros daqui. Exatamente. E como arrumar verba, nós também temos que mudar o nosso conceito do município. Bom, a gente está entrando num papo um pouco polêmico, mas a cidade vizinha tem gente morando em Brasília o ano em todo, e não são só acho que são 3 ou 4, se não são mais pessoas. E a gente aqui acha que em Brasília não tem dinheiro, e a gente não manda ninguém para lá. Se em Brasília não tem dinheiro, aonde tem dinheiro no Brasil? Eu tenho dinheiro guardado em casa. Com Heloíra que não vai ser. Não, e outra coisa, aí nessas ideias existem parcerias público-privadas que certamente que Gramado faz. Tem lá empresas que também participam do projeto. É tudo como tu diz, André. Tem que ter, assim, primeiro uma iniciativa, uma tomada de decisão e buscar depois os recursos necessários. E é isso aí mesmo, tem fontes para conseguir isso. Vou dar voz para a voz do além, que a gente está com 19 horas e 24 minutos. Eu tô com o microfone ligado lá pro sócio, mas ele está aqui na frente. Eu vim aqui na frente, eu fui lá, sentei, não deixava eu falar, eu vim aqui, eu vim indicar o meu lugar. Pessoal, já que vocês estão falando aí sobre a questão do gramadense, vamos aproveitar e reproduzir uma entrevista que eu fiz com o Thiago Breda, coordenador do Gramadense, coordenador geral, pessoal. Vou falar aqui mais em pé, assim eu fico quase em cima do Fernando e não é uma boa, né? Na imagem... O Fernando sentado é quase da tua altura. Exatamente, é mais ou menos isso. E eu acho que nessa entrevista é bastante reveladora do qual é o propósito, qual que é o projeto do Gramadense.
E também, já aproveitando aqui, daqui a pouco vocês podem falar um pouco mais também, o Gramadense, inclusive, hoje de tarde jogou, né, pela Copa do Brasil, estreou na Copa do Brasil. Sub-17. Sub-17. Sub-17, tá? E, diferentemente do ano passado, aí, que foi vice-campeão gaúcho, perdendo justamente para o Juventude, hoje venceu de 3-1 e vai para a segunda fase, né, da Copa do Brasil Sub-17, então. Inclusive, destacando aqui, está aguardando agora o Gramadense. Deixa eu só buscar certinho qual que é o nome das equipes aqui que ela está aguardando o confronto, né? Aqui está. Aqui não está, mas eu vou dar depois da entrevista a gente traz a informação. Quase. Um é o Atlético Paranaense e o outro é um time lá de Santa Catarina, que vão disputar, né? O Atlético tem estrutura, hein? Então, ou seja, tem realmente... realmente... o forte do Atlético são as categorias de base. Exatamente. Eu já morei em Curitiba. Deve ser um time fortíssimo. E quase fui categoria de base lá, né? O Gramadense perdeu o Gauchão, né, pro Grêmio, o Sub-17. Então o Gramadense tem um time bom, ele foi pra final. Não, perdeu pro Juventude. O Gramadense, Sub-17 pro Juventude. Ele perdeu pro Juventude, foi reeditado, inclusive, hoje, esse jogo de hoje, ele perdeu pro Juventude. Deixa eu confirmar aqui, vai que eu tô trazendo informação errada, que fui pesquisar isso. Gauchão, tu falou. O Gauchão. O Gauchão Sub-17 foi pro Grêmio? Foi pro Grêmio. Aí tu tá falando da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil caiu fora ano passado pro Juventude. Então. Diante do ano passado. Tá certo, exatamente. Agora foi para a segunda fase, então. Tem razão, tem essa questão aí. Então, pessoal, eu estive lá em Gramado, foi ontem, né? E conversei lá com Teve uma coletiva de imprensa. Em primeiro lugar, teve uma coletiva de imprensa, né? Não se informa por e-mail, não se muda jogo de última hora. Eu recebi a informação aqui via e-mail, quinta-feira, que aconteceria o jogo aqui da final, da primeira rodada da Copa Nova Petrópolis no ginásio Frederico Michaelsen. E na sexta-feira eu não recebi via e-mail, os demais receberam através de outros canais que houve essa transferência. Aí já você vê o estágio organizacional, né? Exato. E lá estavam daí, pessoal, também, estavam lá o técnico Gustavo, o Sandro Bazan, que é o presidente do clube, né, André? E o Thiago Breda, ele que, inclusive, é o... assessor de imprensa. O coordenador geral da parte ali do Gramadense, tá? E a gente fez uma entrevista com o Thiago no final, mas ela começa, e eu vou passar para quem está em vídeo agora, essa entrevista tem a essência, principalmente quem estiver em vídeo, vai saber a essência do Gramadense. Porque muitas vezes... as palavras elas não são suficientes para expressar a essência de um trabalho. Ela vem através de uma linguagem não verbal. Então, Fernando, pode reproduzir, porque eu já estou falando demais aí. Vou deixar para vocês debaterem depois dessa entrevista, então. Tá, pessoal? Maravilha, vamos a ela, então. Vamos ouvi-los. Nessa mesma condição. Foi uma caminhada nessa mesma condição. E hoje uma caminhada linda. E essa é a garantia. Essas pessoas que estão aqui garantem. Essa é a garantia. Essas pessoas que estão aqui no nosso projeto garantem o Gramadense. E é por isso que a gente é referência no nosso projeto. Não foi pelo grupo que a gente fez no ano passado. E é por isso que a gente é referência. Não foi pelo grupo que a gente fez no ano passado. De muitos anos. Foi por mais forte. De muitos anos. Não vai mais estar usando. Quem está aqui, mas que quem está para trás não vai mais estar usando. Manter essa essência. Mas que quem está continuar esse trabalho vai manter essa essência. Vai continuar esse trabalho. Vai com certeza continuar esse trabalho naquilo que sempre foi a nossa ênfase. A ênfase da pessoa sempre foi a nossa família. Ser humano, se nós a família, sair desse foco, nós não há risco nenhum sair desse foco dar errado. Nós podemos ter que fazer um ajuste, nós podemos ter que corrigir, nós podemos ter que fazer um ajuste, nós podemos ter que corrigir, ou preparar para isso, nós vamos ter esse discernimento, nós vamos estar preparados para isso.
Estamos com o Thiago Breda, ele que é o coordenador geral do Gramadense. Estamos com o Thiago Breda, ele que é o coordenador geral do Gramadense. Estamos iniciando aí um ano de muitas após uma delas, já que a gente está estreando na Copa do Brasil. Justamente esse estreia estreando na Copa do Brasil. Isso a gente fala ao vivo, justamente esse estreia que aconteceu hoje à tarde. Mas isso a gente fala ao vivo aí com a Inova Esporte Clube. Os nossos, eu gostaria de falar contigo, Thiago, nosso que é o Inova Esporte Clube, coordenador. Eu gostaria de falar contigo, Thiago, que é o coordenador aí do Sandro, do Gramadense, preside o clube, né? Do Sandro, né? Ele que preside o clube, né? Nas palavras do Sandro, fala um pouquinho sobre esse trabalho do Gramadense. Nas palavras do Sandro, ele se emocionou aqui falar sobre esse clube que tem mais de 800 crianças ou adolescentes sendo atendidas por um projeto esportivo, mas que transcende, que ultrapassa a questão tão somente de resultados. Ela vem justamente no sentido aí de formar cidadãos, como tu bem definiu. Fala um pouquinho sobre o Gramadense, que está tendo um olhar regional, mas e aliás, transcende sobre a ótica da região, um trabalho muito bem desenvolvido. Primeiramente, parabéns aí por esse projeto. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje o Sandro acabou mostrando do que é realmente o Gramadense. É um clube que forma pessoas, forma cidadãos. E o objetivo principal é esse, formar não só atletas, os atletas, consequentemente, sendo bons cidadãos, serão bons atletas. Não adianta formar um atleta que lá na frente vai nos dar um problema ou não representar realmente o que é o Gramadense, o que é a comunidade de Gramado. Então, principalmente, em primeiro momento, esse é o objetivo, é formar boas pessoas, bons cidadãos para o mundo, para nós conseguirmos lá na frente levar o nome Gramadense no mundo inteiro. Exato, e olha, dá para se trazer até como exemplo emblemático aqui o próprio Igor. Ele foi expulso em determinado momento. E dá para perceber representar realmente o que é o Gramadense, o que é a comunidade de Gramado. Então, principalmente, em primeiro momento, esse é o objetivo, é formar boas pessoas, bons cidadãos para o mundo, para nós conseguirmos lá na frente levar o nome Gramadense no mundo inteiro. Exato, e olha, dá para se trazer até como exemplo emblemático aqui o próprio Igor. Ele foi expulso em determinado momento. E dá para perceber que processo, inclusive, e ele é o capitão. A gente viu até nas palavras do Igor. Começou com 7, 8 anos na vida, passar e hoje tem a responsabilidade, que é um sonho para ti, inclusive, Igor, se for possível também, representar, tu tem que, obviamente, numa Copa do Brasil. Quem não gostaria de estar numa Copa do Brasil? Muitas vezes escalar, inclusive, capitão do time, e ele perdeu a cabeça em determinado momento, que faz com que a gente se torne mais não está maduro. Impossível de não cometer um erro, mas serve de aprendizado. Até nas palavras do Igor, aprendizado começou com 7, 8 anos aqui, e hoje tem a responsabilidade, que é um sonho para ti, inclusive, de representar um clube numa Copa do Brasil, como tu disse. Quem não gostaria de estar numa Copa do Brasil? E agora tu estás como capitão do time, que perdeu a cabeça em determinado momento, ninguém. E essa responsabilidade agora não está impossível de não cometer um erro, mas serve de aprendizado. Qual que é o aprendizado que tu traz para a vida e o que o Gramadense está te ensinando? Sonho de vida também, porque todo profissional quer crescer. Mas se crescer em casa, não é melhor? Não só dentro de campo, como fora do campo. Um jogador profissional, a ser uma pessoa melhor, agir bem com as pessoas. Grande clube, o que seria um grande clube? E essa responsabilidade agora se transfere para dentro do campo. Qual que é o teu sonho como atleta? Clássico, que reúne toda a expectativa, que se torna comentário essa semana toda. Sonho de vida também, porque é um grande profissional que quer crescer. Mas se crescer em casa, não é melhor? Não nessa projeção ainda. Meu sonho é se tornar um jogador profissional, aquilo que se falou aqui, um grande propósito, já ir para a seleção brasileira. Grande clube, o que seria um grande clube? Onde quer chegar o Gramadense? A gente sabe que tem grandes clubes aí, tivemos aí nesse final de semana, aqui para o Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, que reúne um clássico, que reúne toda a expectativa, que se torna comentário a semana toda. E que é um grande clube, o Gramadense está se tornando um grande clube. Talvez não nessa projeção ainda de renome, mas aquilo que se falou aqui e os propósitos esse é o nosso primeiro objetivo maior. Mas principalmente dizendo que é ser um grande clube. Onde quer chegar o Gramadense? O Gramadense quer se tornar realmente um grande clube, mas o nosso grande foco e objetivo, como eu falei antes, é formar as pessoas. Então, nós temos aí em 7 anos no centenário do clube, é
o objetivo do presidente é nós estarmos chegando na Série A do Campeonato Gaúcho. Né? Esse é o nosso primeiro objetivo maior. Mas principalmente lá no Centenário, o grande objetivo do clube é se tornar o maior projeto social de futebol do estado e se não do Brasil. Então esse é o principal. O Igor é um exemplo, né? Um menino que vem desde os 7 anos trabalhando no clube, passou por todas as situações, começou no futsal, frequentou o nosso antigo estádio, vai frequentar nos próximos anos nossa nova arena, e o que é um grande clube, né, que é a pergunta, eu passei no lado deles, eles entendem, o grande clube realmente é aqueles que disputam grandes competições, né? Ele tem o prazer e vai ter o prazer de jogar, provavelmente, no profissional do Gramadense, né? Mas nós sempre falamos, nós estamos aqui para ser um trampolim para eles alçarem voos maiores, né? Todo mundo tem seus objetivos de vida, né? Com certeza. Ele falou, e já é uma grande questão, né? Ele não falou jogar num grande clube europeu, e sim jogar na seleção brasileira, né? Que é uma das nossas brincadeiras sempre hoje. Que é a paixão pelo esporte ou a paixão pelo clube. Se tu tem paixão pela camiseta, qual que tu veste, como já muitas vezes se questionou a própria seleção brasileira, quando jogadores que sonham jogar lá fora, mas não têm essa identificação, essa identidade com a seleção brasileira, com a sua nação, ele talvez não seja a essência do futebol, né? E olha, tivemos até uma prova aqui ao lado da Argentina ano passado, esse ano, melhor dizendo, né? O ano passado, quase esse ano, que nós estamos no mês de março, né? Mas a comemoração acontece esse ano de que o Messi, depois de tanto tempo, depois de tão questionado por talvez não ser um argentino, demonstrou com muita garra de que a seleção argentina merecia um título internacional e a Copa do Mundo veio. E ali dá para ver claramente que ele vestiu a camiseta. Precisamos de pessoas cada vez mais que vestem a camiseta do seu clube, do seu estado, do seu país e depois, quem sabe, se tornar um profissional lá fora. O que a gente deseja para vocês é sucesso. E para fechar, uma breve descrição do Gramadense, suas categorias, e a gente já deixa o convite para uma hora dessa e tomar um café com a gente, bater um papo no nosso programa lá na Inova, em Nova Petrópolis. Obrigado pelo convite. Até porque é importante, né? Vocês têm atletas lá de Nova Petrópolis, né? Temos Tobias, temos outros guris lá de Nova Petrópolis, Pegar Café, que fazem parte desse clube, né, Thiago? Exato. Só voltando uma parte que tu comentou, do vestir a camisa, né? Ano passado tivemos a final do Gauchão, né? Como tu comentou, o Igor foi expulso no final do jogo, mas nós entendemos claramente o que acontece na hora do jogo, mas eu não vou falar que é correta a atitude que ele teve de, né, ser expulso e tudo, mas o representar a camisa, honrar o que ele está ali para fazer, ele sendo expulso mostra que ele não estava ali para brincar, né? Ele não estava ali querendo, aceitando uma derrota que nós brincamos aqui. Tu aprende na derrota, mas tu aprende a ser um vencedor vencendo também, né? Então, ele teve aquela atitude, acabou sendo expulso, né? Acabou desfalcando o time no final do jogo, mas muito por representar o Gramadense, né? Hoje ele tem 16, então são 8 anos de Gramadense. Então, no fundo, dentro no corpo passa sangue, passa, né, emoções, e lá ele representou que, assim, nós podemos perder, mas nós vamos literalmente brigar e lutar até o fim para nós termos a nossa vitória e honrar nossa família, tudo que nós trabalhamos, né? Então, só falando um pouco, é um exemplo para nós, eu sempre falo, é um exemplo de pessoa, então é um capitão aí que representa e muito bem a nossa querida Gramado e toda a nossa comunidade gramadense. Referente ao Gramadense, então, o Gramadense hoje nós somos 3 departamentos, né? Um clube de 93 anos, 94 completa esse ano. Um clube que hoje nós temos 3 departamentos, o departamento social, né? Que é onde, junto da Prefeitura de Gramado, nós temos 840 vagas em 12 núcleos para todas as crianças que estudam na rede municipal de Gramado. Então, nesse núcleo social, todas as crianças de Gramado frequentam, então são 12 núcleos, são 6 professores que ficam girando entre os núcleos que são os bairros, né? Tem o núcleo categoria de base, que é onde o Igor veio lá de baixo, ele veio do social, passou pela base, né? Que hoje a base é uma seleção do núcleo social junto de atletas da região, aí como tu bem citou,
tem o Tobias, tem o Andriel, tem o Maicon, que é de Santa Maria do Herval, tem o Samuel, que hoje joga com o Igor, que é de Picada Café, o Caio, tem o Renan de Picada Café, quem mais? Tem os meninos, o Mica, o Joaquim, são de Santa Maria do Herval, tem os meninos de Três Coroas, Igrejinha, Parobé. Então, o Gramadense ele é um grande processo de formação da comunidade também, né? Como tu cita sempre, na região nós precisamos de um grande clube e o objetivo do Gramadense é se tornar um grande na região também, né? É buscar e ser uma referência onde nós estamos hoje. E o departamento profissional, que aí engloba a Sub-17 junto da Sub-20 profissional, né? Nós lidamos já com os meninos da Sub-17 de um lado profissional, que é onde sim o alto rendimento é cobrado, mas sem deixar de lado as responsabilidades sociais que nós temos hoje. Então, esse quesito social, esse quesito de ser uma boa pessoa, ele passa pelos 3 departamentos, desde a Sub-11, 13 e 15, que é no departamento de base, o evoluir como pessoa, individualmente, para juntos eles evoluírem coletivamente, né? Mas o evoluir como pessoa é extremamente importante. Como o indivíduo, eu evoluir, junto eu vou saber evoluir o meu grupo, né? O meu coletivo. Então isso é importante para nós. E do lado profissional, então ano passado nós conseguimos estrear no profissional, fazer história, né? Porque no primeiro ano, nas 2 competições, nós classificamos com uma equipe jovem, com atletas de 19, 18, 17 anos, 20, 21, né? O nosso atleta mais velho é um atleta formado em casa, tem 28 anos, mas é formado desde os 8, 9 anos dentro do Gramadense. Então, para nós é um orgulho conseguir realmente dar sequência naquilo que o Sandro iniciou, naquilo que o Lucas Roldo nos auxiliou. Então, para nós é gratificante tudo isso. Tenho alma gramadense, com muita honra quero ser teu porta-voz, levar ao mundo do esporte tua força, e essa força gramadense somos nós. Sou campeão e tenho alma gramadense, com muita honra quero ser teu porta-voz. Sou campeão e tenho alma gramadense. Essa foi a nossa entrevista. Voltamos aqui, a gente estava assistindo os nossos monitores aqui também. A gente desculpa ali pela falha técnica, mas essa é o que o Gramadense veio aí a mostrar ao que ele vai ascender, né, para os próximos anos. Parabéns, né, para eles. Para eles, no modo que um pouquinho de bairrismo, Nova Petrópolis e Gramado, mas quem se espelha em coisa boa tem muita chance para crescer, né? Então, eles têm um projeto lindo, não é só no futsal. A prefeitura tem um projeto gigantesco, eu acho que são quase 1.000 crianças contempladas com esses projetos. Tem futebol, tem futsal, tem projeto de judô, taekwondo, vôlei. Então, não é só o futebol, mas eles dão toda uma estrutura para as crianças se ocuparem, né? Você percebe... Vai, Matheus. Se fala muito hoje, né, em projeto social, em incentivo às crianças a praticar o esporte, porque viemos de uma geração que está muito voltada à tecnologia, né? Que as crianças ficam em casa, só sabe de game, sabe só essas coisas. Então eu acho que parabéns à Prefeitura de Gramado, ao Gramadense pelo projeto, porque, cara, vamos pegar esse espelho e vamos trazer essas ideias para Nova Petrópolis. Nova Petrópolis precisa de um centro poliesportivo também para os nossos atletas do município, no amador, pensando em a NPF, jogando o gauchão aí, que também sofre as pendengas aí, tá com problema com o Senec também. Não tava, para vocês terem ideia, esse ano não tava querendo nem liberar o vestiário para nós ali, para os atletas tomar banho.
Então, assim, tem algumas coisas que estão começando a incomodar e a prefeitura precisa... Vamos lá, prefeito Darley Wolf, tem meu maior respeito, mas precisa se trabalhar. Não tem o que fazer. Está na hora da comunidade, nós como críticos, nós como do esporte, nós como votantes, temos direito e dever de cidadão de cobrar. Olha, percebe-se que este projeto do Gramadense, ele, acima de tudo, acima de investir no futebol, principalmente categorias de base, e tem um projeto a longo prazo para isso, que é algo muito importante. Às vezes tu precisa ter um projeto para curto, médio e longo prazo. Que tu precisa eles têm os objetivos claros já, exatamente isso. Outra coisa, eles trazem a comunidade para eles, mais uma vez, e de forma mais enfática, à medida que, juntamente com a Prefeitura e certamente a Secretaria Municipal de Gramado de Desportos, abriram esse programa, onde as crianças do ensino fundamental, que é o ensino municipal de Gramado, participam das várias atividades esportivas que eles dispõem à comunidade. Nós não estamos falando só de futebol. Exatamente, né? é um projeto amplo. Isso é que chama atenção. É um projeto muito inteligente, um projeto muito criativo. E como disse o Matheus, e falou muito bem, isto aí deveria servir de exemplo para outros municípios aqui da região. Porque, olha, por exemplo, na medida que tu oferece outras atividades paralelas à criança e não só à escola com seu lado intelectual, que evidentemente é muito importante, mas oferece outras atividades paralelas no contraturno, ou enfim, como esse projeto com atividades esportivas. Tu, ao mesmo tempo que tu educa mais uma vez a criança, tu faz com que essa criança tenha atividades, preencha o seu tempo, atividades salutares, que é o esporte, não importa a modalidade. Tu tira essa criança da rua e tu tira essa criança do videogame. Exato, porque é bem assim mesmo. Hoje em dia as crianças não sabem brincar, as crianças não têm aquela possibilidade que nós na infância tínhamos. O coletivo foi se perdendo, né? Foi se perdendo. O esporte resgata isso aí. Bem isso aí mesmo. O esporte resgata, exatamente isso aí. Muitos benefícios, né? Nossa. Qual que é o malefício disso? Um projeto muito inteligente esse aí do Gramadense. Quando eu falei antes em projeto específico de Gramado. Nova Petrópolis é muito bem contemplada com 2 projetos fantásticos. A escolinha do bola-bola e o projeto vôlei são fantásticos. As nossas crianças, elas têm ocupação. Não é uma questão nesse sentido. Mas aí eu acho que pode se pegar, né, André? Eu acho que o bairrismo que se tem entre, né, que tu falou antes, um pouco entre Nova Petrópolis e Gramado, infelizmente ele existe interno em Nova Petrópolis. Existe muito essa rixa, né? Junta esses projetos, junta o vôlei, a escolinha bola-bola, tem a NPF agora, cria forças, traça esses projetos e traz isso para ser um benefício amplo para o município, né? Porque às vezes vai ter família que, por exemplo, um pai não pode pagar uma escolinha para o seu filho. Se a gente demorar muito, a NPF vai ser engolida por um time de Gramado. Exatamente. Logo o latino vai dizer, poxa, eu não tenho estádio, não tenho uma quadra, não tenho estrutura para usar. Não tem apoio muitas vezes, tenho né? apoio. Um apoio então, limitado. Eu vou para Gramado, lá tem o ginásio, entro com o meu conhecimento de fazer time, de montar equipe, né? Tá na 2ª divisão. Acho que Gramado, não, se tiver, deve ter uma equipe jogando aberta ou na 3ª, não sei como é que tá. Né? Então, o Nova Petrópolis está um passo à frente com a NPF. A gente precisa dar esse gás para conseguir dar sustentação para o latino poder manter a competição. Se ele não tiver ginásio, as equipes vão jogar onde? Já começa por aí. Jogar no Areião? Né? Aí nós temos as divisão, que daí por questão de custo, agora o Senec cobra os horários da prefeitura no sábado, incrivelmente, começaram a cobrar desde o ano passado. Aí se joga só a 1ª divisão e a 2ª. Quando poderia estar jogando Master, poderia estar jogando todas as categorias, o feminino, tudo num lugar amplo, com espaço. Sendo que o Senec, acho que, não sei qual é a contrapartida, mas as últimas vezes, pelo menos
Quando eu jogava, quem reformava o piso do ginásio era a prefeitura. Agora não pode mais, eles privaram tudo. A informação que se tem é que a prefeitura não pode mais participar devido a, eu acho que essa questão aí desse processo, que ele deve existir mesmo, se paga pelo que usa, como qualquer outro usuário lá. A prefeitura tem que pagar pelo uso lá. E então é muito mais fácil usar o municipal que existe, o ginásio, o Rock Vogel. Dá uma recalchutada nele, capricha o telhado para não ter tanta goteira e resolve o problema, né? Claro que lá tem muito menos espaço para fazer uma final de primeira divisão, né? Existem as limitações, né? Mas vamos voltar ali, tu dá uma passada para nós nos resultados da primeira, então a gente falou só do jogo. Eu só queria corrigir o que eu falei antes, no ano passado, sim, do Gramadense. No gauchão do Gramadense foi 1-1 o jogo em Gramado e 3-0 no Alfredo Jaconi. E hoje, isso pelo gauchão, e hoje então, parabéns à equipe do Gramadense, que por 3-1 no estádio Alfredo Jaconi, não foi nem em Gramado, foi fora de casa, a gurizada foi lá e superou os caxienses. 19 horas e 51 minutos. A gente está falando bastante hoje sobre a região. Mas para fechar, Fernando, só aqui, só eu fiquei devendo a informação. Retransmita, Fernando. Atlético Paranaense ou Barra de Santa Catarina. Vai guardar então o resultado. Atlético Paranaense ou Barra. Ou seja, Atlético Paranaense. Tá, um desses dois é o próximo adversário do Gramadense. Do Sub-17. Ou seja, Atlético Paranaense. Fernando, posso só Grenal e NPF. Posso só finalizar então o resultado da primeira rodada, da primeira Pode divisão? Colocar aí. Então, só finalizando as informações, então começou, né, a 13ª Copa Nova Petrópolis, acredito eu. Isso. Primeira rodada, então, tivemos agora no sábado, dia 4, onde a gente deu uma explanada sobre o jogo, que foi o segundo jogo da tarde, de Propé e Barão, né? Propé saiu ganhando, depois levou a virada por 5-3, polêmica com o ginásio molhado, dificuldade de juiz, mas Barão levou a melhor, fez seus 3 pontos. O primeiro jogo foi River Plate e Marola, deu 2-1 para o Marola. Terceiro jogo da noite foi LDO e Farrapos, deu 8-1 para a LDO. Manchas e Pocabola, então, que nós tínhamos explanado ali, um 3-3, um empate aí, colocando um pouco em questionamento a boa fase do Pocabola sempre, ou o Manchas vem bem, né? A gente vai precisar descobrir isso agora nos próximos jogos. Ita Futsal e Falamansa deu 6-2 para o Falamansa em cima do Ita. De primeira divisão, a primeira rodada foi isso. Semana que vem, dia 11, no sábado, no Ginásio Frederico, então resolvida a questão burocrática do contrato, aí o Senec então liberando a rodada da primeira divisão para acontecer no Ginásio Frederico. Vamos chamar os jogos? Pode chamar, por favor, aí. Manchas e Ita Futsal, primeiro jogo. Segundo jogo, River Plate e Farrapos. Marola contra o Barão. LDO Falamansa, Propé e Pouca Bola. Aí, outro jogão, Propé e Pouca Bola, o último jogo. E o Manchas vai enfrentar o Ita e aí a gente já vai ver se o Manchas está bem ou não. Lembrando que o Ita perdeu de 2-6 pro Falamansa, né? E aí reedita o confronto da segunda, né? Da final, né? Ita e Manchas, né? Ita e Manchas. Foi a final do ano passado da segunda. Que o Manchas se sagrou campeão. Fechou? Fechamos sem falar nada do... Eu ia falar, é que esse final de semana não teve um jogo importante. Não, só aconteceu a lógica. Não teve um jogo importante. Mas no meu relógio aqui falta um monte de minutos até as 8 ainda. Aí é para falar sobre o Grêmio. Falta 7 minutos. 7 sobre o Grêmio. 5 para o Grêmio, 2 para o Inter, é isso? Não. Eu quero dizer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos começar de forma diferente. Vamos organizar aqui. Senão o Eloir ele só vai falar do Grêmio. Vamos começar falando do Inter, Fernando. Eu quero falar sobre o Inter também hoje. Não, mas então tu começa a falar pelo Inter. Tá, pelo Inter. Ele tinha que falar, ele falou no meu programa 10 minutos. Foi mais, eu acho. Não, o Inter. Como eu falei aqui terça-feira passada, o Inter, mais uma vez, no primeiro tempo, foi o quê? Inter. O Mano Menezes. O Inter do Mano Menezes. Ou seja, retrancadinho. O que aconteceu? O Grêmio ganhou o Grenal no meio de campo. Olha, eu não quero ser exagerado, mas foi quase que um banho de esquema tático que o Grêmio deu. Baralhas embaralhou o time, né? Não, a começar por aí, né, tchê? Porque olha assim, ó. O Baralhas... Vamos combinar, né, tio? Esse Baralhas aí, como diz o Fernando, embaralhou o meio de campo do Inter. O Internacional, na minha opinião,
teria que começar com o Maurício. O Internacional melhorou depois da entrada do Maurício, que ele entrou no lugar do Depena. Eu, por exemplo, eu acho que até nem deveria ter tirado o Depena. Mas o Depena não estava jogando bem. Ele não estava bem porque o adversário é diferente. Né? Mas eu sigo aquela minha opinião, assim, ó, o Depena teve que fazer uma função no Grenal, desculpa te cortar aí, que ele não é acostumado, né? Ele joga solta, né? E ele teve que defender, então. Ele teve que marcar. Ele marcou por causa do meio de campo do Grêmio, que é um meio de campo muito técnico. Ele teve que marcar. Por isso que ele não apareceu muito, ele já chegou a ser um dos melhores do Inter. Agora o Mano é aquela coisa, ele escalou mal no primeiro tempo, timezinho retrancadinho, como ele gosta, jogar por um resultado, na falha do adversário, só esqueceu que o Grêmio tem um meio de campo altamente técnico e que o Renato acertou aquele meio de campo, o Grenal foi decidido aí, no meio de campo, e o Grêmio venceu no meio de campo. Agora, no segundo tempo, bem rapidinho, para os colegas também falarem, bem rapidinho, o Renato também foi Renato no segundo tempo. Como assim? Pisou na mariola, né? Olha, tira o PP, não, tira o PP, tira o PP e bota quem, meu Deus do céu? Que horror isso! Thiago Santos! Mas esse cara ainda tá em Porto Alegre. Eu torço pra... Eu ia dizer até uma coisa aqui. Segura. É bom até nem falar o que eu torço, mas eu torço pra ele ir embora. Faço outra coisa. Tassiano. Pelo amor de Deus, Tassiano. Quem é o Tassiano pra jogar no Grêmio? O Grêmio tem só três reservas que sabem jogar. Carbajo, João Pedro e... Deixa eu ver aqui. E o... Thiago Santos, não. João Pedro, Carbajo, o Vila Sante, né? E o Ferreira. Pronto, esses três aí são reservas de qualidade do Grêmio. O resto daquele banco ali manda lá para... Vende, né? Não, manda lá para o interior da Amazônia, assim, ó, de maneira que não consiga... Fornece eles ao gramadense que quer chegar aí na... Não vamos fazer esse desafio. Não, eu ia falar. Mandar o Thiago Santos para pelo amor de Deus, vamos respeitar o projeto dos caras aí. Não vai estragar o projeto. Fala, André, fala. Eu já falei. Vai, tio. 1 minuto. Análise um pouco do jogo. 1 minuto só. Bitelo... Longe disparado, o melhor jogador. 2, 3 gols feitos, né? Eu acho que ele se empolgou nas chances. E o segundo, ele fez a opção errada. Não era hora de chapar com o pé direito. A bola já vinha aqui, era só dar o tapa de esquerda. Tentou bater de direto. Então de direita ali já tinha que enquadrar muito o corpo e na velocidade que ele vinha difícil. Então... Sim. Um lance bem difícil, ele deveria ter chapado de esquerda. Tem um velho ditado que um amigo meu dizia, se é para chutar para fora, chuta para fora com o pé correto. Porque se tu pegar ali, ele teve que enquadrar o corpo para chutar de direita para fora, que é a perna boa. Cara, se é para bater para fora, tenta com a esquerda, se ela vai para fora, pelo menos o narrador vai dizer, chutou, mas não era o pé bom. Tá, eu quero só fazer uma pergunta, vou virar para a live, para a câmera aqui agora. Mas olha, é um artista. Renato, o que o Tassiano e o Thiago Santos têm que nós não conseguimos entender? Não. Parabéns ao Grêmio que ganhou o Grenal, como se sabia, né? Seria óbvio, né? Desculpa os colorados. Boa noite a todos e até semana que vem. Eu vou até desligar o microfone dele. Bom, nós temos aí 2 minutos. Lembrando que essa semana não tem gauchão, o meio da semana não tem gauchão, só o final de semana, que teremos aí a última rodada do gauchão, que enfim, já tem Grêmio classificadíssimo em primeiro lugar. Aí depois temos ainda Caxias, Ipiranga e Internacional, não nessa sequência. E lá na zona do rebaixamento ainda tem 2 vagas para três equipes. No sábado, o Inter Esportivo, às 4h30 da tarde. No sábado ainda, Ipiranga e Grêmio, 4h30 também. E eu acho que o time da minha cidade está a perigo de cair. Tu acha que o Esportivo vai fazer o crime contra o Inter? Mas é que ele vai jogar em casa com o Aimoré, certo? E ele precisa vencer para se garantir. Só que assim, ó, ele foi para a segunda divisão. O Aimoré já praticamente caiu. Ele foi para a segunda fase da Copa do Brasil. São Luís de Juí foi para a segunda fase da Copa do Brasil. Saiu agora do Bento Freitas em Pelotas e está indo para o Belém do Pará. E depois tem que voltar para Ijuí. Então vai ser
Tanto que nessa semana, nesse meio de semana, isso, nesse meio de semana nós temos hoje o Brasil de Pelotas contra a Ponte Preta, né? Daqui a pouco é o jogo, às 20 horas, e amanhã às 20 horas tem Remo e São Luís de Juí pela Copa do Brasil. Esses são os primeiros jogos dos gaúchos. Semana que vem o Grêmio joga e o Ipiranga também joga. Pessoal, a gente vai agradecendo a esse grande programa que a gente fez. Obrigado por todos estarem aqui.